Sou Marcelo Viana, que é professor do Instituto de Matemática Pura e Aplicada do Rio de Janeiro. Eu acho que é seguro dizer que provavelmente essa instituição científica de maior prestígio internacional no Brasil, hoje em dia. E o próprio professor Marcelo Viana é um dos mais eminentes matemáticos brasileiros, na verdade, um dos mais eminentes matemáticos a nível internacional na área de sistemas dinâmicos. Ele formou-se em matemática na Universidade do Porto, fez doutorado no Brasil, no INPA, se não me engano, tem aqui a informação, concluiu em 1990 o doutorado, com comunicação com o professor Chapovares, um outro matemático brasileiro de grande importância, e ele tem um currículo de grande destaque internacional, tem mais de 60 publicações em diversos projetos científicos do mais alto nível, como Annals of Mathematics e outros do mesmo padrão. Muito me impressionou ao ler a biografia dele, que ele já orientou já não menos que 21 doutoramentos, que é certamente algo excepcional. E é um grande prazer para nós termos aqui a presença dele para falar para nós do nosso convite à física. Eu queria agradecer mais uma vez a vinda e passar a palavra então ao Marcelo. Bom, boa tarde a todos. Está funcionando? Ótimo. Bom, eu que quero agradecer esse convite, essa oportunidade de vir aqui, em particular ao professor João Caraça, e a chance que ele me dá de falar com uma audiência jovem e um pouquinho distinta daquela que eu tenho o hábito de falar. Eu já fiz essa apresentação em outras circunstâncias e eu costumo dizer que, como é bem sabido, a física é uma sub-área da geometria. Eu não vou ousar dizer isso aqui hoje, que eu estou em minoria, mas essa frase serve de conexão para explicar qual é a conexão que os temas que eu vou apresentar têm com a física. O professor João Barata mencionou Minkowski. A partir de Minkowski e a partir de Einstein sabemos que a teoria da relatividade é essencialmente uma teoria geométrica, e essa é uma parte da conexão com os temas que eu vou apresentar. O título principal é Conjectura de Poincaré. Conjectura de Poincaré, que eu vou formular daqui a pouco, é um problema antigo em matemática, um dos mais famosos. Eu vou falar um pouquinho sobre a história. É uma história muito rica porque começa no início do século XX e termina no início do século XXI, praticamente 100 anos depois de ter sido formulada. A conjectura foi resolvida, foi demonstrada, e é uma história rica durante esse período, esse século que transcorreu entre a formulação e a solução, mas também é uma história rica a partir da solução, porque bom, aqui eu estou entrando um pouquinho na área da fofoca, mas a partir do aparecimento da solução da conjectura de Poincaré aconteceram vários episódios um pouquinho rocambolescos que fizeram com que acontecesse uma coisa meio inusitada, que é um problema de matemática ser mencionado com grande honra no New York Times, na revista New Yorker, e praticamente todos os grandes jornais do mundo, incluindo jornais não tão grandes como os tabloides britânicos. A matemática alcançou fama junto do grande público. Isso teve tudo a ver com a conjectura de Poincaré. Então, a minha apresentação vai ter 4 partes fundamentais. No primeiro capítulo eu vou introduzir as noções cruciais, inclusive para poder formular a conjectura de Poincaré. Talvez aqui eu vá um pouquinho lento demais. Essa apresentação foi preparada para um público menos culto do que esse que eu tenho aqui, mas assim mesmo eu acho que é bom repassar as ideias, as noções fundamentais, para termos certeza de que temos uma notação em comum. Em seguida eu vou falar de um problema que está por trás da conjectura de Poincaré, um problema mais amplo, que é o problema da classificação das variedades. Na terceira parte da apresentação, finalmente eu vou falar sobre a conjectura de Poincaré, sobre o que é que ela diz, e na quarta eu vou dar algumas ideias da demonstração da conjectura, por várias razões. Primeiro, porque matemáticos têm essa compulsão que sempre precisam provar alguma coisa, e também porque a prova da conjectura de Poincaré, a conjectura em si mesma tem conexões com problemas da física, mas curiosamente a demonstração também. A demonstração é inspirada por ideias inesperadas da física, que eu espero ilustrar para vocês. Então vamos começar com a primeira parte. Vamos definir os objetos, as noções fundamentais que estão por trás da conjectura. E a primeira noção é a noção de variedade.
Variedade, em poucas palavras, é uma palavra meio infeliz, uma tradução de manifold em inglês. Uma variedade é uma superfície com várias dimensões. O modo como podemos definir de maneira não técnica é que é um espaço em que a posição de um ponto pode ser caracterizada usando um certo número de coordenadas, e o número de coordenadas que nós utilizamos é chamado de dimensão da variedade. Por exemplo, se nós queremos localizar um ponto sobre a superfície da Terra, nós precisamos dar dois números, a latitude e a longitude. Esses dois números, essas duas coordenadas, caracterizam a posição de qualquer ponto. Então, a superfície da esfera é uma variedade com dimensão 2. E, em geral, o número de variedades pode ser qualquer. Nós temos palavras especiais para variedades de uma dimensão, são chamadas curvas, e variedades de dimensão 2 são chamadas superfícies, e a partir daí, a partir de dimensão 3, 4, etc., usamos a denominação genérica de variedade. Dentro das variedades é usual distinguir duas classes, há várias distinções, mas uma das mais básicas é a distinção entre variedades abertas e variedades fechadas. Tecnicamente é meio complicado de definir, mas a ideia é muito simples. Uma variedade aberta é uma variedade em que uma partícula pode se deslocar indo em direção ao infinito, de maneira ilimitada. Enquanto que uma variedade fechada, como por exemplo o tóron, é uma variedade em qualquer caminho infinito tem que se autoacumular, porque não tem espaço para fugir para o infinito, tem que voltar sobre si mesmo. O que eu quero dizer aqui com variedade fechada, para usar uma expressão matemática técnica, é variedade compacta, sem bordo, para aqueles que sabem o que isso quer dizer, mas a noção fundamental é essa aqui. Diz que numa variedade fechada, os pontos não conseguem fugir as partículas não conseguem fugir para o infinito. Essa é uma pergunta que me fazem muitas vezes, sobretudo para alguém que não sabe o que é uma variedade. Por que essa é uma noção importante? Eu acho que eu não preciso explicar isso aqui a esse público, mas já que está escrito lá, deixa eu dizer assim mesmo. Essa noção é absolutamente fundamental, porque sempre que nós queremos, essencialmente sempre que queremos modelar um sistema experimental, o espaço de estados do sistema é uma variedade. Um sistema físico, por exemplo, é sempre descrito por um certo número de variáveis, um certo número de graus de liberdade, e isso significa exatamente que o espaço de possíveis estados dele é uma variedade. O número de graus de liberdade é a dimensão dessa variedade. Por exemplo, um dos sistemas físicos mais simples que existem, o pêndulo simples. O estado do pêndulo é descrito por duas variáveis. Uma delas é a posição do pêndulo em cada instante, aquele θ que está ali, que é uma variável angular, que descreve a posição. Mas se eu quiser descrever o estado do pêndulo, eu preciso dar mais uma informação, que é a velocidade com que o pêndulo está oscilando. Então, o espaço de estados do pêndulo é o espaço das duplas θ, ômega, em que θ é uma variável, um grau de liberdade angular, e ômega é um grau de liberdade, uma variável linear. E esse espaço de estados é fácil ver que corresponde a uma superfície bem conhecida, que é o cilindro, em que a coordenada linear corresponde a essa coordenada na direção longitudinal do cilindro, e a coordenada angular corresponde à direção transversal do cilindro. Então temos um exemplo muito simples, absolutamente básico, de um sistema físico cujo espaço de estados é uma variedade, a saber, nesse caso, um cilindro. Então essa é uma das motivações que eu costumo mencionar para explicar por que é importante estudar variedades e entender que variedades é que existem. Mas há talvez um argumento ainda mais pesado, um argumento mais forte, que é que nós todos vivemos dentro de uma variedade. Vivemos dentro do universo, que na formulação relativística é uma variedade de dimensão 4, em que a posição de cada evento é caracterizada por 3 coordenadas espaciais e uma coordenada temporal. É claro que existem outros modelos, em particular na física quântica, em que, inclusive com números de dimensões maiores, isso não afeta o meu argumento. Vivemos todos dentro de uma variedade, e
Há muita gente que considera que a maior pergunta em aberto na ciência atual é se essa variedade na qual nós vivemos, o universo, é uma variedade aberta ou fechada. Isso todo mundo, acho que nessa sala sabe, que segundo os modelos aceitos atualmente, é um problema que depende de conhecer a quantidade de massa que o universo contém. Se a massa for suficientemente grande, isso implica que o universo relativístico é fechado. Se não for suficientemente grande, então o universo relativístico é aberto. Esse tipo de problema é um problema que os matemáticos não vão resolver. Se tem massa suficiente no universo ou não, não é da nossa competência determinar. O que a gente pode fazer para colaborar é fornecer informação sobre que tipos de variedades existem. Em particular, gostaríamos muito de dizer que tipos de variedades de dimensão 4 existem. Eu vou voltar a esse tema daqui a pouquinho. E, de alguma forma, fornecer elementos para jogar qual é a lista de opções que o universo teve na hora de criar o universo, na hora de se criar, na hora de se constituir. É aí que entra essa interação entre geometria, matemática fundamental e problemas da física. O problema da classificação de variedades, do qual eu vou falar um pouquinho mais na frente, mas aqui estou introduzindo o problema, é exatamente buscar dar uma solução, dar uma resposta para quantas e quais variedades existem. O teorema que alguns gostariam de ter é uma lista completa de todas as variedades que possam existir. E a conjectura de Poincaré é um pedaço desse problema da classificação. Por exemplo, vamos começar pela situação mais fácil. Em dimensão 1, variedades de dimensão 1, só existem duas. Ou seja, curvas só existem duas. Uma aberta e uma fechada. Então aqui, aberta é isso aqui, essa é uma representação para a reta infinita, é uma curva aberta, e o círculo, que é uma curva fechada. Claro que se vocês foram obrigados a fazer uma matéria de geometria diferencial e tiveram que aprender elipses, hipérboles, parábolas, etc., vão ficar meio chateados com a minha simplificação da teoria. Eu tenho que explicar o que eu quero dizer com só existe uma curva aberta e só existe uma curva fechada. Porque é claro que existem outras, né? Por exemplo, aí estão dois exemplos, outro exemplo de uma curva aberta e outro exemplo de uma curva fechada, um pouco diferente da anterior. É que eu quero adotar um ponto, os topólogos adotam um ponto de vista no qual isso aqui é a mesma coisa que uma reta, só que está meio torta. E aquilo lá é um círculo que alguém amassou, mas é essencialmente um círculo. Então existe uma noção de quando é que duas variedades são a mesma variedade, essencialmente a mesma variedade. Isso se chama equivalência. Nós dizemos que duas variedades são equivalentes se for possível colocar uma em correspondência com a outra de maneira contínua, uma correspondência que associa a cada ponto de uma variedade, um ponto da outra, de maneira contínua. Por exemplo, uma esfera e um elipsoide são equivalentes. É possível definir uma correspondência contínua da esfera no elipsoide e reciprocamente. Tecnicamente, o que eu estou falando aqui é que existe um homeomorfismo, uma aplicação contínua de uma na outra, com inversa contínua também. E então é possível fazer essa correspondência entre a esfera e o elipsoide. Portanto, são variedades, no caso, superfícies equivalentes, que eu considero como sendo essencialmente a mesma superfície. Já a esfera e o toro não são equivalentes. Não é possível fazer essa correspondência contínua entre os pontos de uma superfície e os pontos da outra. Isso não é fácil de demonstrar, mas daqui a pouquinho eu vou explicar como é que a gente pode provar que o toro e a esfera são superfícies de fato distintas, com propriedades distintas. Então, quando eu falo que nós gostaríamos de classificar as variedades, significa dar listas de todas as variedades, um catálogo. A gente passaria o catálogo para vocês e vocês vão procurar dentro do catálogo qual é
quais são os modelos de variedades que melhor se adaptam a observações experimentais, em particular sobre o universo. Esse é o problema da classificação de variedades. Então, eu já expliquei que em dimensão 1, o problema de classificação é muito fácil. É quase um exercício. Só existe uma curva aberta a menos de equivalência, quer dizer, todas as outras curvas abertas são equivalentes à reta, e só existe uma curva fechada, isto é, todas as curvas fechadas são equivalentes ao círculo, são homeomorfas ao círculo, nesse sentido de equivalência. Com essa informação, esse êxito, esse sucesso da classificação de variedades de dimensão 1, é natural que a gente se empolgue e passe a tentar classificar o próximo problema, resolver o próximo problema, que é classificar variedades de dimensão 2, classificar superfícies. É um negócio muito curioso que o teorema de classificação de superfícies foi, digamos, entre aspas, demonstrado, foi demonstrado no século XIX, muito antes de haver uma boa definição rigorosa do que é uma superfície. É muito curioso porque mostra que até em matemática a intuição pode preceder o rigor. Essa é uma prova que vai lá para trás, para meados do século XIX. Em algum sentido, Riemann já sabia esse teorema de classificação, mas outros também. Então, o teorema de classificação de superfícies diz o seguinte: existem duas listas de superfícies e qualquer superfície aparece nessa lista. É possível dar o teorema de classificação de todas as superfícies, mas eu vou focalizar só o caso de superfícies fechadas para dar um enunciado mais rápido, mais redondo. Então, aqui são duas listas de superfícies, aqui está a primeira dessas listas. Ela começa com a esfera, que já todo mundo conhece, continua com o toro, que eu já apresentei. A superfície seguinte nessa lista é o bitoro, que é parecido com o toro, só que tem dois buracos. A superfície seguinte na lista, que eu não tive espaço para desenhar, seria o tritoro. Depois dele vem o tetratoro, o pentatoro, etc. Já todo mundo entendeu como é que a lista continua. Essas são todas as superfícies que existem orientáveis. Qualquer outra superfície orientável é equivalente a uma dessas. Depois existe uma segunda lista, uma segunda sequência de superfícies que são um pouquinho mais complicadas de representar, um pouco mais complicadas de desenhar, que são as superfícies não orientáveis. Sempre não esqueçam que eu estou falando de superfícies fechadas. Por exemplo, o logo do ímpar é uma superfície não orientável, é a faixa de Möbius, mas não é uma superfície fechada, não vai aparecer aqui. A primeira superfície fechada não orientável é o espaço projetivo P2. Ele é meio complicado de representar. Eu tentei sugerir aqui. Eu não vou usar mais isso aqui, tá? É só para não deixar um buraco na apresentação. Eu não vou mais falar de superfície não orientável. Mas só para explicar o que é o espaço projetivo P2, vocês consideram uma meia esfera e no bordo, no equador, colam, identificam os antípodas. É o que essas setinhas magenta aqui tentam representar. Esse ponto e esse são colados um no outro. Não dá para fazer isso em casa. E a razão é que nenhuma superfície não orientável pode ser mergulhada no espaço tridimensional. Ou seja, nenhuma pode ser realizada com cartolina. Não pode ser realizada como um subconjunto de R3. Mas vocês têm que imaginar, uma meia esfera com essa identificação dos antípodas. Na lista em seguida aparece essa K2, que é chamada garrafa de Klein, que é mais ou menos o que está representado ali, exceto que essa magenta que aparece aqui, que parece uma autointerseção, não existe. Mais uma vez, é um artefato da minha tentativa para representar como objeto tridimensional algo que não pode ser realizado no espaço tridimensional, etc. Aí a lista continua. Temos uma sequência completa aqui de superfícies não orientáveis. Eu creio que as outras não têm nomes especiais. E esse é o teorema de classificação de superfícies, que diz então que toda a superfície fechada é equivalente a uma dessas que eu apresentei, na primeira lista ou na segunda lista, orientável ou não orientável, e que duas dessas superfícies que eu apresentei nunca são equivalentes.
Em particular, estou repetindo que o toro e a esfera não são equivalentes. Ainda vou voltar a isso depois, mas o toro também não é equivalente ao bitoro. O bitoro não é equivalente a garrafas Klein, etc. Bom, fomos extremamente bem sucedidos em dimensão 1. Conseguimos o teorema de classificação que diz que só existem dois modelos, um aberto e um fechado. Em dimensão 2, eu focalizei no teorema de classificação para superfícies fechadas, mas também fomos extremamente bem sucedidos. É a razão para qualquer um se entusiasmar e partir para voos mais ambiciosos. A essa altura, o problema de classificação consiste no seguinte: dada uma dimensão qualquer, 3, 4, 5, etc., será que nós podemos listar todas as variedades com essa dimensão D a menos de equivalência? Fazer a mesma coisa que eu fiz em dimensão 1 e em dimensão 2, agora para dimensões maiores. Eu estava terminando a graduação quando eu aprendi a resposta para a dimensão 4 e maior, e foi chocante. A resposta é que em dimensão 4, 5 ou maior, esse objetivo é inalcançável. Não pode existir, isso é um teorema, não existe maneira de listar todas as variedades de dimensão 4, a mesma coisa para dimensão 5, dimensão 6, etc. E a prova disso aí, talvez o mais chocante de tudo, é que esse não é um teorema de topologia, não é um teorema de geometria, é um teorema de lógica. Eu não tenho a menor condição aqui de explicar a prova, mas a prova, em última instância, se remonta ao teorema de Gödel, que diz que certos problemas em matemática são indecidíveis. O que se faz para provar essa afirmação aqui de não existência do teorema de classificação é mostrar que o conjunto de todas as variedades de dimensão 4 é demasiado complexo. Sobre ele há perguntas que podem ser colocadas e que não podem ser respondidas. Por outro lado, se nós tivéssemos uma lista de todas as variedades de dimensão 4, poderíamos responder essas perguntas. Então não pode existir uma lista com todas as variedades de dimensão 4. Então essa é a situação. Em dimensão 4 ou maior, isso é um teorema, creio eu, dos anos 60, talvez um pouquinho antes. O teorema de classificação não existe. Não pode existir, não vai existir nunca. Claro que isso é meio chato, porque dimensão 4 é exatamente o que a gente mais gostaria de entender. Mas eu não quero que ninguém aqui fique muito pessimista, porque o objetivo era ambicioso demais. Classificar todas as variedades de dimensão 4. O que eu acabo de dizer não impede que existam teoremas de classificação para certas classes importantes de variedades de dimensão 4, e quem sabe isso é suficientemente bom para quaisquer objetivos que a gente tenha. Tá? Estou dizendo isso porque eu fiquei um pouquinho pessimista quando aprendi esse teorema e depois entendi que também não é para tanto, não vale a pena ficar tão pessimista assim. Inclusive, a teoria de variedades de dimensão 4, topologia de variedades de dimensão 4, é uma área de pesquisa em matemática extremamente ativa. Tem um monte de gente trabalhando com motivações que vêm essencialmente da física, e o pessoal está trabalhando e provando grandes teoremas a esse respeito. Eu também vou mencionar daqui a pouquinho um deles. Então, antes de eu avançar, essa é a situação. Deixa eu só fazer o ponto da situação. O objetivo, o mega objetivo, o grande objetivo, seria esse teorema de classificação. Dimensão 1 e 2 está feito. 4 ou maior não vai dar para fazer isso tudo. Vocês devem ter notado que está faltando um caso aí, né? Está faltando dimensão 3. Vou ter que voltar a isso daqui a pouco. Mas para poder abordar o caso de dimensão 3 com mais cuidado, eu preciso introduzir uma noção técnica, que é a noção de variedade simplesmente conexa. Se vocês por acaso leram os artigos que saíram nos jornais por altura da prova da conjectura de Poincaré, foi hilário o esforço dos jornalistas para tentar explicar ao público o que significa uma variedade ser simplesmente conexa. Eu espero que o meu esforço aqui não seja tão hilário. É o seguinte: vamos imaginar uma superfície qualquer, no caso aqui eu considerei a esfera, e vamos colocar sobre a superfície, na casca, um elástico, que é esse vermelhinho aqui, tá? O elástico está esticado, ele tem vontade de encolher. Vamos deixar o elástico encolher quanto ele quiser,
mas com uma condição: ele tem que encolher dentro da superfície. Não é no interior, é na casca da superfície. Tá? Ele não pode sair daí. Está grudado na superfície, tem o direito de deslizar, mas não tem o direito de passear. Então o que acontece? Esse elástico, como ele está esticado, ele vai ficar menorzinho. Dá para ver? Ficou menorzinho aqui. Esse rosa é para vocês lembrarem onde é que ele estava antes. Mas ele continua esticado. Ele tem vontade de encolher mais. De fato é um elástico de comprimento zero. Está muito esticado. Se eu deixar, ele vai encolhendo, até que vira um ponto. Tá? Não tem nada na esfera que impeça o elástico de fazer isso. Esse laço que o elástico representa encolheu até virar um ponto. Não aconteceu nada de anormal. Mas agora imaginem que no lugar de estar na esfera, esse elástico estivesse no toro e estivesse colocado desse jeito aqui. Há outros jeitos de colocar o elástico no toro, mas eu quero esse. O que acontece? O elástico pode se esforçar o que ele quiser, mas ele não vai conseguir encolher, sujeito à condição de permanecer na superfície, na casca do toro. Então, essa é uma propriedade que é diferente da esfera para o toro. Na esfera, qualquer laço pode ser deformado, encolhido até virar um ponto. Vocês podem brincar, chegar em casa, isso dá para fazer na cozinha em casa, tá? Pegar um elástico e tal, botar numa maçã e ver o elástico encolher. No toro, é muito fácil de entender que isso não vai acontecer. Não é muito fácil de provar, mas é muito fácil de entender que esse elástico aqui não tem a menor chance de virar um ponto, se mantendo restrito à superfície do toro. Então essa é a diferença entre ser simplesmente conexo ou não ser simplesmente conexo. Eu não sei quem inventou a expressão simplesmente conexo, é uma expressão extremamente infeliz, opaca, mas o significado é esse. Uma variedade é simplesmente conexa se todo o laço que está colocado na variedade pode ser deformado até virar um ponto. A esfera é simplesmente conexa, o toro não é. Se vocês pararem para pensar, o bitoro também não é. O tritoro também não é. Naquela lista de superfícies orientáveis, a única simplesmente conexa é a esfera mesmo. Na lista das superfícies não orientáveis é um pouquinho mais complicado, dá mais trabalho, mas de fato nenhuma delas é simplesmente conexa. A única superfície simplesmente conexa, a única variedade de dimensões, dimensão 2, simplesmente conexa é a esfera. Por que a noção de variedade simplesmente conexa é importante? É um pouquinho técnico de explicar isso com rigor, mas é muito simples de explicar, se vocês confiarem em mim, é muito simples de explicar por que a noção de variedade simplesmente conexa é tão importante. É que toda a variedade pode ser construída a partir de uma variedade simplesmente conexa por um procedimento razoavelmente bem entendido que se chama passagem ao quociente, espaço de recobrimento. Então, existe um procedimento matemático que permite construir toda a variedade a partir de uma variedade simplesmente conexa. As variedades simplesmente conexas são as mães de todas as variedades. E como esse processo de construção é razoavelmente bem entendido, se nós formos capazes de listar todas as mães, teremos também uma listagem para todas as filhas. Os matemáticos adoram simplificar coisas, e essa é uma simplificação. O grande problema da classificação de todas as variedades vira um problema ainda grande, mas um pouco menor, de classificar todas as variedades mães, todas as variedades simplesmente conexas. Faz sentido isso aqui? Isso quer dizer que se alguém for capaz de... Por exemplo, eu acabei de dizer para vocês, a única superfície simplesmente conexa fechada é a esfera. Isso já dá uma boa informação sobre outras superfícies que não são simplesmente conexas. Porque as simplesmente conexas são as mães de todas as outras. A propósito, eu não consigo resistir a fazer essa provocação. Um dos problemas abertos em cosmologia é saber se o universo é simplesmente conexo ou não. Talvez vocês nunca tenham pensado nisso desse ponto de vista, mas a hipotética existência de wormholes, não sei como é que isso é traduzido, de túneis
no espaço-tempo, ligando buracos negros a buracos brancos, a hipotética existência de wormholes implicaria que o universo não é simplesmente conexo. Porque se existir um wormhole, digamos 2 wormholes, eu posso passar um caminho que vai de um para outro, e esse caminho, esse laço, esse elástico, meio comprido, não vai poder ser encolhido sem sair do universo, coisa que nós não autorizamos. Portanto, conhecer a topologia, em particular, decidir se o universo é simplesmente conexo ou não, é um problema em aberto, importante, que atrai um bocado de atenção e um bocado de imaginação. Então agora eu estou em posição para dizer para vocês o que Poincaré conjecturou no ano de 1900 e pouquinho. Poincaré conjecturou que só existe uma variedade de dimensão 3 simplesmente conexa fechada. Ele conjecturou que aquilo que eu disse há pouco sobre superfícies, só existe uma superfície fechada simplesmente conexa, a saber, a esfera, que isso também seria verdade em dimensão 3. Em outras palavras, um pouquinho mais formal, toda variedade fechada simplesmente conexa de dimensão 3 é equivalente à esfera tridimensional. Se vocês trocarem o número 3 pelo número 2, é o que eu acabei de dizer. A única superfície fechada simplesmente conexa é a esfera. A proposta de Poincaré é que isso continua sendo válido em dimensão 3. Eu coloquei duas datas aqui para a formulação da conjectura pelo seguinte: a primeira versão da conjectura saiu num artigo de 1900 e um pouco depois o Poincaré concluiu que a formulação que ele tinha dado era falsa. Ele mesmo deu um contra-exemplo, modificou o enunciado da conjectura, e tudo isso num artigo de 1904. De 1904 em diante, a conjectura, essa afirmação de Poincaré ficou como um problema em aberto. Certamente um dos 3 problemas mais famosos da matemática, junto com o teorema de Fermat e a hipótese Riemann, e em torno do qual é justo dizer que se formou uma boa parte da matemática do século XX. A topologia nasceu por causa disso, a geometria se desenvolveu por causa desse problema. O problema foi resolvido em 2003 por um matemático russo, Grigori Perelman, que seguiu um plano que tinha sido iniciado em torno de 1980 por um americano chamado Richard Hamilton. Eu faço questão de falar um pouquinho sobre os indivíduos, porque essa é uma história científica, mas é uma história humana também, e é interessante conhecer os personagens que participaram nessa história. Poincaré, esse senhor aqui, em pose formal, é talvez o último dos grandes matemáticos que faziam toda a matemática. Qualquer área da matemática ele contribuiu. Isso não é mais possível hoje em dia, e ele foi provavelmente o último. E aqui eu falo de matemática entendida no sentido amplo, que inclui, por exemplo, a física teórica. Ele deu importantes contribuições ao eletromagnetismo, à mecânica celeste, várias outras áreas. Eu não sei se é tão conhecido quanto deveria, que foi a primeira pessoa que formulou o princípio da relatividade restrita. E, last but not least, é o fundador da área de sistemas dinâmicos, que é a minha área de pesquisa. Esse é o personagem que dá origem à história. O que escreveu a página fundamental do fim da história, pelo menos a solução, é esse senhor aqui, que até há pouco tempo era professor no Instituto Steklov, em São Petersburgo, na Rússia. Ele já era, antes de ter provado a conjectura de Poincaré, já era um geômetra famoso. Ele resolveu um problema que tinha 20 anos de idade, que é chamado conjectura da alma. Não tem nada a ver com metafísica, evidentemente, é um problema de geometria, que caracteriza a estrutura de variedades em geometria riemanniana. E a partir de novembro de 2002 começou a publicar na internet uma série de artigos que contém a prova da conjectura de Poincaré e, de fato, uma conjectura ainda mais forte, bastante mais forte, da qual quase não vou falar aqui, por falta de tempo, que é a conjectura de geometrização de Thurston. Personagem peculiar. Por esse trabalho ganhou em 2006 a medalha Fields, que ele recusou. É o primeiro caso na história da medalha Fields ser recusada.
E por essa altura começou toda essa agitação da mídia que eu mencionei. Ele se ofendeu bastante com fatos e afirmações e outros tipos de coisas que aconteceram, e em protesto se demitiu do Instituto. Parece ser que a razão pela qual ele se demitiu foi que os colegas dele queriam que ele ganhasse a medalha Fields e portanto, faziam questão que ele publicasse os artigos dele em revistas, em periódicos, e o pressionaram, talvez um pouco demais, e ele se recusou, não aceitou a pressão e por isso se demitiu do Instituto, se sentindo meio agredido. Se afastou do meio acadêmico. Da última vez que houve notícias sobre ele, ele vivia com a mãe. A mãe é aposentada, tem uma pensão de aposentadoria, e os dois viviam da pensão de aposentadoria da mãe. Bom, antes de eu falar um pouco sobre a conjectura de Poincaré, tal como eu enunciei há pouquinho, deixa eu fazer só comentários voltando à dimensão maior do que 3. A conjectura de Poincaré é para a dimensão 3, mas de fato logo depois foi generalizada para a dimensão qualquer, maior. A formulação técnica é um pouco complicada, é técnica, está formulada aqui. Para qualquer dimensão maior que 2, toda variedade fechada com o tipo de homotopia da esfera é equivalente à esfera. Isso é o enunciado formal da conjectura de Poincaré em dimensão qualquer. Em espírito, é exatamente o mesmo enunciado de dimensão 3. Em espírito, o que ela diz é que qualquer variedade que parece ser a esfera é a esfera. As palavras parece e é estão em vermelho porque precisam de ser caracterizadas. Por exemplo, significa é equivalente a. E parece ter o tipo de homotopia da esfera, que é uma noção técnica que eu não vou definir aqui. Mas então, esse é um problema. Há pouco eu dizia que o fato de que não há teoremas de classificação em geral em dimensão maior que 3, em dimensão 4 ou maior, não deveria desesperar ninguém. Porque há subproblemas de classificação que, em princípio, admitem solução e que podem ser relevantes também. Aqui está um desses subproblemas, é o problema de classificar todas as variedades fechadas com o tipo de homotopia da esfera. Então, não há a priori nada que impeça esse problema de ter solução, e a resposta é que ele tem. E é muito curioso, é o único caso que eu conheço em que quanto maior a dimensão, mais fácil o problema. Ou talvez eu devesse dizer menos difícil. A conjectura de Poincaré em dimensão 5 ou maior foi provada em 1960 pelo Steve Smale, que na época era professor em Chicago e logo depois se tornou professor em Berkeley. Mas ele era professor em Chicago e depois em Berkeley, mas é um ponto de honra nacional que ele provou a conjectura de Poincaré no Rio de Janeiro. É ele quem faz questão de dizer isso. Ele visitou o INPA durante um ano ou dois, na virada de 1959 para 1960, e segundo ele, os dois melhores trabalhos da vida dele, que é a conjectura de Poincaré e a descoberta da ferradura, foram feitos on the beaches of Rio de Janeiro. E vale a pena parar aqui, para quem não conhece a história, explicar por que ele chegou a afirmar isso aí. Ele ganhou a medalha Fields em 1966 pela prova da conjectura de Poincaré, foi receber a medalha Fields em Moscou e se permitiu dar entrevistas a jornalistas ocidentais em Moscou, em plena Guerra Fria, criticando a guerra do Vietnã. Isso tudo enquanto a viagem dele estava sendo paga pelo dinheiro do contribuinte americano. Isso causou bastante comoção nos Estados Unidos e foi muito criticado, e houve apelos a que houvesse controle para os gastos dos cientistas. E o Smale respondeu que parassem de falar bobagem, que os cientistas sabem melhor como gastar o dinheiro. Por exemplo, os melhores trabalhos da vida dele tinham sido feitos na praia de Copacabana. Vocês imaginam que isso não resolveu o problema nos Estados Unidos? Muito pelo contrário. Mas, enfim, ajudou a construir o mito das praias do Rio de Janeiro, e que perdura até hoje. Então, a prova do Steve Smale, de fato, quando ele anunciou o resultado, ele achava que sabia fazer em dimensão 7 ou maior. Aí ele olhou um pouco melhor a prova e viu que ela funcionava a partir de dimensão 5. E isso lhe valeu a medalha Fields em 1966. A medalha Fields, uma das medalhas Fields de 1986, foi concedida ao Michael Friedman,
é que pela prova da conjectura de Poincaré em dimensão 4. É mais difícil que a anterior, menos difícil do que a dimensão 3. Esse Michael Friedman já era, a essa altura, um topólogo famoso, especializado em variedades de dimensão 4. Eu falei há pouco, tem muita gente boa trabalhando, fazendo coisas muito boas em dimensão 4, e é o caso dele. Ele atualmente continua fazendo matemática, mas mudou de patrão e ele trabalha nos laboratórios da Microsoft. Vocês devem ter notado aqui um padrão, né? 2006, Perelman ganha, apesar de ter recusado, ganhou a medalha Fields pela conjectura de Poincaré. Em 1966, Smale ganhou a medalha Fields pela conjectura de Poincaré. Em 82, Friedman ganhou a medalha. A cada 20 anos, um matemático ganha a medalha Fields por causa da conjectura de Poincaré. Esse é o resumo. Acabou. Mas é uma longa história. Deixa eu só explicar aqui um pouquinho o peso que teve a conjectura de Poincaré na história da matemática. Até hoje, em todas as edições do Congresso Internacional de Matemáticos, foram concedidas 44 medalhas Fields. 3 dessas 44 foram para a conjectura de Poincaré. E se nós quisermos juntar a isso temas importantes relacionados com a conjectura de Poincaré, o número aumenta. A medalha Fields do Bill Thurston e a medalha Fields do Yao certamente se relacionam com questões, com a própria conjectura de Poincaré. Além disso, a conjectura de Poincaré é um dos 7 problemas que foram listados há alguns anos pelo Instituto Clay, Clay Institute of Mathematics, e o Sr. Clay, que criou o Instituto, ofereceu $1 milhão de prêmio pela solução de cada um desses 7 problemas. Agora imagine a situação chata do Instituto Clay. Desses 7 problemas, o primeiro a ser resolvido é a conjectura de Poincaré, cujo autor recusa a medalha Fields. Aí cria aquela situação embaraçosa de saber se eles vão oferecer o prêmio para ele ou não. As regras do jogo dizem que o trabalho tem que ser publicado. Perelman se recusa a publicar, publicou na internet, para ele está bom. Enquanto está essa situação de relativo embaraço, porque é chato oferecer $1 milhão a alguém e a pessoa recusar, né? É um negócio que cria um certo constrangimento. Enquanto está a situação nesse ponto de constrangimento, Richard Hamilton, que é outro que eu vou mencionar daqui a pouco, já mencionei, que deu contribuições iniciais para a solução da conjectura de Poincaré, escreve ao Instituto Clay para dizer: metade do milhão é meu. Parece que o Instituto Clay está evoluindo numa direção sensata, que é, no lugar de dar esse prêmio para um autor que não quer e o outro que talvez não mereça e quer, usar esse dinheiro de outra forma mais nobre, apoiando jovens matemáticos russos. Essa é uma das ideias do uso desse $1 milhão. Bom, então aí eu passo à última parte da apresentação, que é dar um pouco das ideias, o sabor das ideias que estão por trás da prova da conjectura de Poincaré. A prova é longa, técnica, são 4 trabalhos bastante técnicos. Eu mencionei que os trabalhos não foram publicados, mas a essa altura já existem livros em que a prova é apresentada com algum detalhe. Está fora de questão aqui fazer uma apresentação detalhada, obviamente, mas é possível dar uma ideia de como é que começa a estratégia. Essa estratégia foi formulada no início dos anos 80 pelo Richard Hamilton, que propôs a seguinte ideia: começar com uma variedade qualquer de dimensão 3, fechado. E uma variedade arbitrária tem curvatura variável, tem lugares onde ela é mais curva, lugares onde é menos curva. Introduzir um mecanismo para aumentar a curvatura onde ela é pequena e diminuir a curvatura onde ela é grande. Tentar uniformizar a curvatura, deformar a variedade, uniformizando a curvatura, com a ideia de que, se a gente fizer isso com cuidado, ela evolua na direção de uma variedade com curvatura uniforme, com curvatura constante. E variedade com curvatura constante é a esfera. Acabou. Essa é a ideia. Alterar a curvatura da variedade para torná-la uniforme. Para ilustrar essa ideia, eu vou mostrar alguns filminhos. Os primeiros que eu vou mostrar, eu roubei da página do Kurt Macmullen. O último é de um senhor chamado Robert Sinclair, é um programa que o meu colega lá do INPA, Luiz Henrique Figueiredo, me ajudou a compilar e a rodar. Então,
vamos ver em ação essa ideia. Vamos começar com esse exemplo aqui. Aqui vocês têm uma variedade de dimensão 1, uma curva. E vocês notam que tem lugares onde ela é quase reta, como aqui, e tem lugares onde ela é bastante curva. Em alguns lugares a curvatura é positiva, como na ponta das pétalas, e em outros lugares a curvatura é negativa. Nós vamos fazer evoluir, segundo uma lei precisa, que daqui a pouco eu vou descrever, vamos fazer evoluir a curva de modo a homogeneizar a curvatura. Terminou uma esfera. Funcionou. Vocês querem ver de novo ou tá bom? Tá bom, né? Vamos ver um exemplo um pouquinho mais complicado. Essa curva aqui. Eu afirmo que ela é equivalente a uma esfera unidimensional. Esfera unidimensional é um nome pomposo para círculo. Eu afirmo que ela é equivalente a uma esfera unidimensional. Vamos ver por que é. Porque eu aplico esse princípio de homogeneizar a curvatura, regiões com curvatura negativa vai aumentando, regiões com curvatura muito alta vai diminuindo, e aí termina numa esfera. Claro que é mais complicado computacionalmente fazer isso com variedades de dimensão maior, mas em dimensão 2 ainda dá para fazer. Esse exemplo aqui, esse filminho foi feito com um programa que eu não vou poder rodar porque ele é um executável do Windows, mas no filminho dá para ver o programa em ação, o princípio em ação. Então aqui vocês têm uma superfície, uma variedade de dimensão 2. Eu vou aplicar esse mecanismo de homogeneização da temperatura, me enganei, da curvatura. E vamos ver o que acontece. Vocês estão vendo que ali tem curvatura negativa, aqui no meio. Aqui está curvatura alta, aqui é quase zero a curvatura, tem uma transição onde é zero mesmo. Deu para entender o que está acontecendo? O programa para em algum momento por razões computacionais. Deixa eu voltar ao início. O início, a superfície original é aquele alter meio gordinho, tá? Com uma parte côncava, parte convexa. Essa superfície aqui. Esse é o início. E o que a gente vê é que aqui onde a curvatura é negativa, ela vai aumentando para se tornar zero e depois positiva. Aqui vai diminuindo e a superfície evolui na direção de se tornar uma esfera bidimensional. Então é um programa que que permite brincar com a superfície original, experimentar vários casos, e em todos os casos se observa esse tipo de comportamento. Talvez vocês tenham notado outra coisa, não sei se deu para notar, deixa eu rodar mais uma vez. O alter no início é bem gordão, é grande. E não sei se vocês conseguem notar que à medida que o tempo vai passando, ele vai se desmilinguindo, vai ficando menorzinho. No final, se eu deixasse rodar o programa até o final, e isso é uma das razões que a gente tem que parar o programa, ele iria virar uma bolinha pequenininha, pequenininha, bem redondinha, pequenininha e desaparece. Claro que vocês nunca viram uma coisa como essa, nunca ouviram falar de um fenômeno como esse, mas talvez daqui a pouco eu consiga convencer que já ouviram falar de um fenômeno como esse. Então, qual é essa ferramenta matemática que é usada, em particular que foi programada nesses programas aqui para obter essas figuras? Então, só voltando à estratégia, a ideia é que se a variedade com a qual a gente começa, eu não vou mostrar filminhos com variedades em dimensão 3 e vocês entendem por quê, que é complicadíssimo de projetá-los numa tela bidimensional. Mas a ideia é que se a gente começar com a variedade de dimensão 3 simplesmente conexa, do mesmo modo que a gente viu acontecer em dimensão 1 e em dimensão 2, a gente deveria convergir para a esfera tridimensional. Antes de comentar qual foi o êxito dessa ideia, quero observar que há um teorema que diz que em dimensão 2, para superfícies, essa estratégia sempre funciona. Esse foi o próprio Hamilton quem provou. Quer dizer, se a gente começa com uma superfície simplesmente conexa e usa esse método de homogeneização da curvatura, ela converge, a superfície se deforma até a curvatura constante, portanto até a esfera S2.
Como é que é formulado? Essa é a primeira fórmula que eu vou apresentar e a penúltima. Como é que é a formulação exata? Qual é o instrumento? Bom, isso é chamado fluxo de Ricci, que é essa equação. Esse G e J é o tensor de métrica. Acho que eu tenho direito de falar isso no Instituto de Física, é o tensor da métrica. Daquele lado está o tensor de curvatura de Ricci. E o fluxo de Ricci é essa equação aqui que diz que à medida que o tempo passa, a gente altera a métrica de acordo com essa equação diferencial. G e J é a métrica, R e J é a curvatura de Ricci e T é o tempo. Por que eu fiz questão de mostrar essa equação que é, como eu falei, a primeira e a penúltima que eu vou mostrar? Fórmula. É para fazer duas observações. Primeiro, que essa equação aqui é uma parente de uma equação que vocês todos conhecem, que é famosa aqui em física e matemática, que é a equação do calor. A diferença é que a equação do calor é uma equação linear e essa é uma equação não linear. Mas é só essa a diferença. Há pouquinho eu cometi um lapso e falei em homogeneização da temperatura, e agora vocês entendem porque que eu cometi o lapso. É que o que o fluxo de Ricci, essa equação faz, é o mesmo que a equação do calor faz. A equação do calor diz que se eu tiver um objeto com temperaturas, partes do objeto estão a temperaturas diferentes, o que acontece? O calor flui da região mais quente para a região mais fria e depois de um tempo o objeto fica com temperatura constante, uniforme. Troquem a palavra temperatura pela palavra curvatura e vocês têm exatamente o mesmo comportamento para o fluxo de Ricci. Essa é a primeira observação. A segunda observação é que o tensor de Ricci que aparece aqui, esse R e J, é um velho conhecido da teoria da relatividade. Só pequena aula de revisão. A equação de campo da teoria da relatividade geral é essa equação aqui. Não sei se essa é a notação que vocês estão mais habituados, mas aqui está o tensor de massa e lá do outro lado está o nosso familiar tensor de curvatura de Ricci. Então essa equação é, de pleno direito, uma equação da física matemática por várias razões. As conexões com a física matemática são evidentes. Agora, de fato, nem Hamilton nem Perelman usaram esse fluxo de Ricci exatamente desse jeito. E deixa eu explicar por quê. É que vocês viram no filminho há pouco, quando a gente faz... O filminho foi feito com essa equação, tá? E o que aconteceu? Aquele altar gordão que nós tínhamos no início foi diminuindo, e se eu tivesse deixado o filme rodar até o final, ele viraria um ponto. O fluxo de Ricci não preserva o volume dos objetos. De fato, ele tem tendência a encolher os objetos. Então, o que é usado... Está aqui uma representação. A gente começa com uma superfície qualquer, aplica o fluxo de Ricci, ela vai ficando uma variedade qualquer, ela vai ficando cada vez mais redondinha, mas vai ficando cada vez menorzinha também. Isso é chato, desaparece a superfície. Então o que o pessoal faz? Altera a lei e acrescenta um terminho ali. Essa é a minha notação, meio de provocação, que é chamada constante cosmológica, tá? Para impedir que o universo colapse. Eu não preciso explicar a piada a esse público, né? Então, isso aqui é chamado fluxo de Ricci normalizado, com um termo adicional para impedir a expansão, no caso, a contração do universo no qual a gente está trabalhando. Tá? E é com esse fluxo aqui que se trabalha de fato. Essa é a última fórmula que eu vou mostrar. Então, esse programa, essa ideia foi formulada no início dos anos 80, final dos 70, início dos 80, pelo Richard Hamilton, que é esse senhor aqui. Formulou o programa, provou casos particulares, em particular provou que para variedades fechadas simplesmente conexas com curvatura de Ricci positiva, esse esquema funciona. Então provando, portanto, uma parte da conjectura de Poincaré com essa hipótese adicional de curvatura de Ricci positiva, que depois se verificou que é uma hipótese muito forte, mas que fazia o argumento funcionar. Ele está numa paisagem com praia e tudo mais ao fundo, que é uma pessoa que gosta das coisas boas da vida, famoso por sua
lista de namoradas, enfim. E o que talvez explique por que ele está tão ansioso para ganhar esse $500 milhão. Bom, para terminar, o que ficou, que era a maior parte, o que ficou depois desse teorema do Hamilton sobre a curvatura de Ricci positiva? Quando a curvatura de Ricci não é positiva, há problemas nessa estratégia. E o principal problema é que a figura é muito mais complicada do que os meus filminhos podem dar a entender. O fluxo de Ricci pode levar à formação de singularidades. Vou explicar o que acontece. Por exemplo, aqui eu começo com essa variedade. Tem que pensar que estamos em dimensão 3, tá? E à medida que ela evolui, pode aparecer um ponto como esse. Isso é uma singularidade. E a partir daí a variedade se destrói. Essa singularidade em particular, se chama o pescoço, não é problemática. Mas há outras coisas mais problemáticas que poderiam acontecer. Hamilton batalhou durante anos com uma singularidade mais complicada que ele chamava o charuto. E aí Perelman provou que o charuto nunca acontece. E esse foi um dos passos principais para resolver o problema. Então, a contribuição, isso é meio injusto, resumindo uma única transparência, a contribuição de um cara que resolveu a conjectura de Poincaré, mas é isso que eu vou fazer, essa injustiça que eu vou fazer. O que Perelman fez foi como modificar o fluxo de Ricci, isso se chama fluxo de Ricci com cirurgia, de modo a garantir que as singularidades que aparecem são todas... Não dá para evitar singularidades, mas dá para garantir, por exemplo, que o charuto não acontece, que, enfim, dá para garantir que o tipo e o número de singularidades que ocorrem não é muito complicado, evitar os piores tipos de singularidades e manter o fluxo fluindo sob controle, de modo a ainda fazer a ideia funcionar. Fazer isso dá muito trabalho, implica introduzir novas técnicas matemáticas que foram, de fato, uma revolução na área de geometria diferencial. E talvez o melhor de tudo é que, ao fazer isso, ele provou um resultado mais forte do que a conjectura de Poincaré, que se chama conjectura da geometrização. Essencialmente, isso para ser muito rápido aqui, que eu já acabei meu tempo, essencialmente provar a conjectura da geometrização de Thurston corresponde a completar o problema da classificação de todas as variedades de dimensão 3. Então, para resumir, no que diz respeito ao problema da classificação, é um exercício em dimensão 1, é um teorema clássico em dimensão 2, é uma consequência do teorema dos métodos do Perelman em dimensão 3 e é impossível em dimensão 4 ou maior. Tá? A conjectura da geometrização não é exatamente a mesma coisa que a classificação, mas é muito perto. Para todos os efeitos, para a maior parte dos efeitos, corresponde a uma classificação das variedades de dimensão 3. Bom, eu vou parar por aqui. Obrigado.